O rei do futebol, o maior de todos, o atleta do século, o primeiro e único Edson Arantes do Nascimento, Pelé, morreu nesta quarta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, passava por cuidados paliativos, já sem conseguir responder à quimioterapia para um câncer no intestino. O brasileiro mais conhecido do mundo, Pelé, fazia tratamento contra a doença desde setembro de 2021. E trazendo esta lenda do esporte mundial para a nossa história, temos aqui alguns dados da participação do rei do futebol frente aos dois times de Prudente. Oficialmente, Pelé marcou 27 gols contra os times de Presidente Prudente, sendo o primeiro em 26 de janeiro de 58, Santos 4, Prudentina 0. Lembrando que nós tivemos dois times nesta década 50-60 na primeira divisão. A Prudentina, acho que foram 8 anos, e o Corinthians de Presidente Prudente, que ficou 1 ano na principal divisão do futebol paulista. Pois é, contra o Santos, a Prudentina levou de 4, com a presença do Pelé. Contra a Prudentina foram 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. O Santos assinalou 40 gols, sendo 25 assinalados por Pelé. Por isso que ele tinha 1000 gols, né? Também. Contra o Corinthians de Prudente foram apenas 2 partidas, ambas vencidas pelo Alvinegro Santista, que marcou 6-0, cabendo ao camisa 10 a marca, a anotação aí de 2 gols. E essas informações... Isso, eu peguei lá no site do osmardeamigos.com, tem lá todo o desempenho do Rei Pelé contra os nossos times aqui de Prudente, da Prudentina e Corinthians PP, tem várias imagens lá e vários dados sobre cada partida lá. É bem legal a matéria no site osmardeamigos.com. Grande abraço pro Osmar. Osmar. E agora tem as sonoras, né? O Maurílio foi ex-jogador profissional, hoje está morando em Piracicaba. O Maurílio tinha contato até com jogadores do Santos. Eu tenho amigos da Crônica Esportiva que foram com o Maurílio em transmissões de futebol e lá tiveram contato com esses jogadores fantásticos que o Santos teve. E o Siqueri, o pai dele, né, seu José Siqueri, jogou contra o Pelé. Então tem foto, tudo, que o Siqueri até mandou para nós. E os dois então comentam essa passagem do rei do futebol que nos deixou fisicamente. Vamos lá. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Quem fala é Maurílio Ramos. Falar do Pelé é fácil. Perdemos Edson Arantes do Nascimento. Agora o Pelé não. E é fácil falar do Pelé, é como falar da Lua e do Sol. São eternos. Pelé, Lua, Sol são eternos. E o Brasil deve muito ao Pelé por conhecer, pelo mundo conhecer o Brasil através do Pelé. Então, é fácil falar do Pelé e curto, né? Pelé é eterno. Só isso que eu tenho a dizer. Meus amigos, ser Pelé virou um adjetivo. Ser Pelé é ser o melhor. Minha geração é uma geração privilegiada. Ver Pelé jogar. Quando falo em privilégio, falo em todos os sentidos. Por quê? Meu pai, Zé Siqueires, meu tio Vicente, meu padrinho Mauri, tiveram a oportunidade de enfrentar o rei do futebol. O primeiro amistoso do Santos, após a conquista do primeiro título mundial do Brasil, quando Pelé surgiu para o mundo do futebol, foi em Presidente Prudente. Empate em 2-2, Prudentina e Santos. Morre Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é eterno. José Siqueri Filho, um prudentino da comunicação, direto de São Paulo, para o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Apenas um comentário. O Pelé no futebol para o Brasil,
ele representa o futebol. Assim, o Brasil, ele tem o que tem no futebol, é claro, pelas conquistas, mas pelo Pelé. Você tem ali uma mistura, né, da magia do homem, do futebol. O Pelé levou o futebol. Eu não sou santista, eu digo assim. Cara de santista. Mas eu digo assim, os mais antigos, quem acompanhou o Pelé, e o que o Pelé representa, não tem nada a ver o time do coração, como o Adilson, como o Ricardo. Eu estou falando o seguinte, ele foi tão importante, ontem eu lendo todas as matérias, falei com o Ricardo, do mundo inteiro, né, dos principais jornais da Europa e da América do Sul, reverenciando o Pelé. Então, a história do futebol do Brasil, ela não seria a mesma sem o Pelé. Então, a história do futebol do Brasil, ela é e passa pelo Pelé. A partir do momento do Pelé de 58, e o Santos talvez foi o maior time do mundo, né? Acabou fazendo com que o futebol do Brasil se fortalecesse. Essa é uma realidade. O pessoal fala que o futebol tem origem inglesa e que a partir dali é Charles Miller, aquela coisa toda. Mas só que o Pelé, ele não só o Brasil, mas como o futebol em si, né? Ele espelhou a arte do futebol, o futebol, arte, malabarismo, para o mundo inteiro. E até hoje tem jogadores que fazem o que o Pelé ensinou, né? E muitos, assim, Pelé é futebol, entendeu? Quando você vai falar de futebol, Pelé é futebol. É isso aí que representa para as gerações e para o mundo todo. E isso é muito legal. E a geração de torcedores do Santos, eu até estava falando aí de que time a gente torce. Eu sou corintiano, e meu time apanhou muito do Santos, do Pelé. A história conta, mas muitos santistas são santistas, torcedores do Santos por causa do Pelé. O Santos é o segundo time, né? De várias pessoas. Né? Muita gente, é verdade. Por causa do Pelé. Quantos anos faz que o Pelé saiu do Santos? Então, o Pelé ele parou de jogar bola com um jogo contra a Ponte Preta em 1974. Então, 1974. Mesmo assim, o Santos assim, a torcida do Santos talvez é a mais zerada que tem, né? E o velório do Pelé, segunda-feira, né? Aberto ao público na Vila Belmiro.